Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Né? Quer dizer, aconteceu o golpe militar e foi exatamente a partir daí que houve o boom econômico brasileiro, ou seja, o famoso milagre brasileiro, né? Foi exatamente na época da maior repressão política que houve o maior crescimento econômico do Brasil. Por isso é com muito orgulho que de vez em quando as pessoas falam: o Lula defende, elogia o governo Gás, o Lula elogia não sei das quantas tal. Pois eu agora, veja a contradição, Riquelme. Um dos presidentes que permitiu que a gente vivesse o momento político mais crítico da história do país, o presidente Médici, foi o homem que assinou a Embrapa e foi o homem que assinou Itaipu. Numa demonstração, os outros gestos que as pessoas fizeram que permitiram que o Brasil encontrasse o seu rumo. Cada um de nós será julgado um dia. Cada um de nós será julgado por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer. A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai e sua mãe. É isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. Turistas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares.